Olá, pessoal, tudo bem? Iniciando aqui a nossa primeira mesa redonda, certo? Isso aqui é um trabalho que está relacionado ao Órbita, é uma feira de ciências do campus de Cabedelo, certo? Vou pedir agora que o pessoal se apresente, começando ali do nosso amigo Eduardo. Pode se apresentar? Olá, tudo bem? Me chamo Eduardo, sou estudante do curso técnico em meio ambiente e atualmente estou cursando o segundo ano. Eu gostaria de pedir também que o nosso professor Marcelo se apresentasse também. Então, valeu então, pessoal. Marcelo Monjardim, né? Já pediram para que eu falasse de tempo, então eu estou no IF quando ainda era Cefet, desde 2005, na verdade. Então tenho um tempinho de estrada, né? E há um ano trabalhando como heliponicultura. Tenho toda a parte de estudo acadêmico junto a isso que eu estou fazendo, né? Mas muito da parte assim de vivência sob orientação dessas duas pessoas aí fenomenais, que são Paulo Romero e Rênio Torres. Muito Então, por legal. favor, podem se apresentar. Muito legal. Gostaria também agora que nosso amigo Paulo Romero se apresentasse também, falasse um pouco da sua experiência em relação à meliponicultura. Olá a todos, é uma satisfação grande estar participando desse bate-papo com vocês. Como já foi apresentado, eu sou Paulo Romero, sou criador de abelhas nativas, que é popularmente conhecido como meliponicultor. Sou nativo, igual às abelhas, do semiárido nordestino, especialmente na Paraíba, e moro em João Pessoa e crio abelhas nativas há 32 anos. No começo, é apenas um presente que eu recebi do meu avô, uma jandaíra, numa caixa totalmente rústica, feita com as tábuas que ele conseguiu por lá e mandou um funcionário dele fazer. E ele sempre gostou dessas abelhas nativas, e daí eu comecei a me interessar por as abelhas. Depois de algum tempo, eu comecei a estudar realmente as abelhas, e a cada dia que passa, aprendo uma coisa nova, porque é um assunto fascinante, mas sempre tenho que aprender. Muito legal, muito boa experiência, né? Nosso amigo Paulo Romero tem em relação a isso. Gostaria também que nosso amigo Rênio Torres, daqui de Cabedelo também, se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência e há quanto tempo ele já atua na área. Então, me chamo Rênio, né? Eu sou criador de abelhas aqui em Cabedelo, trabalho hoje como um agricultor urbano, né? Eu fiz um curso há uns 6 anos atrás, na prefeitura de João Pessoa, e acabei conhecendo as abelhas nativas. Através desse curso, eu ganhei um enxame, e nos últimos 3 anos para cá, tenho trabalhado como agricultor, né? Acabei multiplicando e tal. Aí já fico muito feliz também estar conversando aqui com o pessoal do IF, um pessoal que já me sinto em casa aqui, com o pessoal que tem acolhido a meliponicultura, tem trabalhado, tem procurado estudar essa questão mais a fundo, né? E fico muito feliz em estar com vocês aqui hoje. Muito legal, gente, muito legal. Após isso, eu gostaria de passar aqui a oportunidade de fala para o nosso amigo Eduardo, para ele fazer a introdução sobre qual vai ser o tema que a gente vai tratar aqui, né, nessa mesa redonda. Aliás, quais vão ser os temas, na verdade. Então, olá. Em primeiro momento, né, o foco desse trabalho é mostrar a importância das abelhas para praticamente tudo, mas principalmente para a ecologia, né? Exato. E também mostrar não apenas uma parte teórica, né? Porque nosso objetivo em trazer, além de professores, mas também meliponicultores, é que por eles terem práticas, né? Eles já atuarem na área, eles vão nos contar um pouco do dia a dia deles, se eles têm algumas dificuldades, né? Por quê? Porque nós vemos que não há muito material relacionado a isso por aí, né? Então, nosso intuito é divulgar isso e mostrar realmente a importância que as abelhas, porque elas têm uma importância muito grande, né? Exato, exato. Gostaria agora que o nosso querido professor Marcelo Monjardim retratasse a importância ecológica das abelhas. Não, tranquilo. Só um comentário assim interessante dentro do que a gente está vendo aqui nas apresentações, né? Sim. Você pode ver que, apesar de professor, mas na meliponicultura eu sou o caçula, viu?
Sim, sim, claro. E, Todos, tirando o Renio e o Paulo, a gente ainda é uns bebês em relação a isso, né? Eduardo, o esse, Marcelo e eu. e tem um ponto que eu acho que é extremamente importante ficar ressaltado aqui, que é uma área de estudo dentro da biologia chamada etnobiologia. Você ressaltar uma coisa que é muito importante. Realmente, nós temos, sim, uma certa quantidade de material relacionado à meliponicultura, em literatura e assim por diante, só que dentre tudo que existe das nossas abelhas nativas sem ferrão, elas, na verdade, a gente tem, como vocês comentaram, um material muito escasso. E esse conhecimento, dessa prática, desse dia a dia, dessa vivência, que é o que a gente pode conversar, que é a etnobiologia, que é você chegar e pegar desse conhecimento que já existe, esse conhecimento que a gente pode chamar até secular ou até milenar, se for o caso, porque já se fazia a criação de abelhas pelos nossos índios muito antes da chegada dos portugueses no Brasil. Exato. Então, esse conhecimento que foi passado adiante, ensinado aos caboclos pelos índios, e que chegou-se até o que a gente tem hoje, né? Então, você tem como fazer ciência acadêmica, sim, mas sempre tomando por base o conhecimento já existente, porque querer inventar a roda novamente é um negócio meio complicado. Exato, exato. É Mas, como o próprio Marcelo estava ressaltando ali, um ponto muito interessante é que a gente está fazendo esse trabalho aqui, como o Eduardo falou, para ser mais um trabalho, exatamente um trabalho acadêmico e de divulgação mesmo. Porque a gente, como o próprio Marcelo sabe, antes da gente iniciar o nosso projeto e tal, a gente foi pesquisar em relação à própria meliponicultura e a criação em si, na parte prática, e a gente não encontrou tanto material, certo? Então um dos intuitos de a gente estar fazendo esse trabalho é realmente isso aí, como o próprio Eduardo e como o próprio Marcelo já está ressaltando. mas vamos falar então no que você perguntou a princípio, a importância ecológica das abelhas. Isso. Se analisarmos os reinos que temos, né? Você tem dois reinos muito assim, que é o que nós mais vimos, que é o reino animal e o reino vegetal, né? Isso. E então quem faz essa ligação, onde essa comunicação direta entre esses dois reinos, são os polinizadores. E se você for analisar dentro de todos os polinizadores, as abelhas são responsáveis por algo em torno de 80% de todo o serviço de polinização existente. Então, é próximo de 80%. Se a gente for analisar que, segundo a Anvisa, para um medicamento ser considerado efetivo, ele tem que ter 80% de ação correta, então a gente pode falar que só quem realmente faz serviço completo de polinização são as abelhas, segundo metodologia de análise da Anvisa para medicamentos. É só uma ideia para a gente ver. Ou seja, se um medicamento, para ser efetivo, ele tem que ter 80%, se não tiver, não é medicamento, então os outros polinizadores não seriam polinizadores. Só quem são realmente são as abelhas. Se for pegar nesse contexto. Só para você ter a importância das abelhas nesse serviço de polinização. Tanto que, segundo Einstein, a humanidade duraria muito pouco se as abelhas sumissem. Por que duraria muito pouco? Porque se não tem polinização, não tem reprodução das plantas. Se não tem reprodução das plantas, nós não vamos ter o que comer. Basicamente é isso. Porque toda a cadeia alimentar de nós, assim, do reino animal, né, está ligado à fotossíntese realizada pelas plantas.
porque elas vão transformar essa energia luminosa em energia química que é utilizada ao longo da cadeia alimentar. Se não tem reprodução, as plantas morrem. Consequentemente, nós animais morremos também. Exato, exato. Só por isso você já tem toda a importância das abelhas. E sem contar então outro ponto, que muitas das plantas, acredito que Patrícia vai conversar isso explicando direitinho com vocês numa outra situação, porque Claro, nessa claro. nossa gravação agora, né, a gente não está tendo, ela não pôde estar presente, falou que ia conversar com vocês em particular depois, mas várias das plantas necessitam de um tipo de polinização que em inglês é chamado de buzz pollinization, né, que seria a polinização por vibração. E apenas as nossas abelhas nativas, não todas, mas uma grande parte delas, fazem esse tipo de polinização. Então, muitos falam das abelhas pensando só nas abelhas europeias, e na verdade a gente não tem mais abelha europeia propriamente dita. Todas nossas hoje em dia são africanizadas, né? E são espécies exóticas. Do ponto de vista, então, ecológico, o que é uma espécie exótica? É uma espécie que não é daquele ambiente. Se a abelha é europeia, então ela não é brasileira. Se é africanizada, beleza, veio da África também, então continua não sendo brasileira. Então, é uma espécie exótica e, além de ser exótica, ela é uma espécie invasora. O que é espécie invasora? É aquela espécie que ela acaba prejudicando as outras espécies daquele local. Então, pela vivência, eu acho que Paulo pode conversar depois até melhor sobre essa problemática e o quanto as abelhas invasoras, elas prejudicam as nossas abelhas nativas, mas elas não são capazes de fazer essa polinização por vibração, que apenas as nossas fazem. Então, sem essa polinização, eu sei que nós não vamos ter direito o tomate, não vamos ter direito a berinjela e várias outras plantas também, mas aí deixa a Patrícia falar melhor sobre isso. Exato, exato. Gostaria de perguntar se o Marcelo ele tem algo a mais a acrescentar em relação à importância ecológica das abelhas. Rapaz, vamos botar assim bem direto. Sem abelha, acabou reino vegetal e reino animal. Exato. Ou seja, sem abelha, acabou nossa espécie. Basicamente isso. Muito, muito, muito interessante esse ponto aí que o Marcelo acabou de ressaltar. Gostaria agora de passar a oportunidade de pergunta para Eduardo. Então, nós vimos claramente a importância, nossas vidas dependem das abelhas, né? Acho que ninguém ficou com dúvida em relação a isso, né? Sobre as abelhas ainda, a gente sabe que existe várias espécies de abelhas, né? E é uma grande curiosidade que a abelha que é mais conhecida são as que são do exterior, certo? Exato. E, infelizmente, as abelhas nossas, né, as abelhas nativas, elas não são muito valorizadas, né? Então, eu gostaria de perguntar, fiquem abertos, essas abelhas, né, que são nós consideramos exóticas em relação ao Brasil, elas atrapalham a produção das abelhas nativas brasileiras? Paulo, eu até acho mais interessante pela sua experiência que você tem, inclusive na Caatinga, assim por diante, de 35 anos aí de Jandaíra, você tem uma boa vivência aí, e eu sei que Rênio também tem um bom conhecimento nessa parte. Mas, fora isso, eu posso comentar depois sobre toda a parte de feromônios também. Ok. Pegando já um pouco do que o professor Marcelo falou, e diante da exposição de vocês da pergunta, é o seguinte:
Eu, como falei, eu crio abelhas em João Pessoa, basicamente para a reprodução dos enxames, e minha principal criação é no semiárido paraibano, na área de Caatinga. E nasci lá, sempre vivi lá, moro em João Pessoa há 20 anos, mas estou sempre lá, presente, até em função da minha família residir lá, mãe e tal, essa questão, e as minhas abelhas, grande parte delas estarem lá. E eu acompanhei ao longo do tempo, inclusive, na região minha lá, nos anos 70, até os anos 70, não existia essa abelha africanizada, era apenas a abelha italiana. Meu pai sempre falou dessa abelha italiana e não tinha africanizada ainda. Então, quando começou a aparecer, a africanizada apareceu lá em torno dos anos 70, nessa região lá. E ele, então, quer dizer, aconteceram muitos problemas, porque as pessoas que então lidavam com a abelha, não a nativa, a abelha italiana, que existia no Brasil, que foi introduzida nos anos 1800, os brasileiros estavam acostumados, de certa forma, a lidar com essa abelha que é mais dócil, produz menos mel, apesar de ter um ferrão, dito um ferrão ativo, que consegue ferroar, mas ela não tem aquela defensividade que tem essa abelha africana. Então, as pessoas estavam acostumadas a fazer um pouquinho de fumaça, vamos dizer, o homem do campo, o meleiro, pessoa que tira mel para vender, sem ter aquele manejo racional. Então, essas pessoas tiravam essa abelha da natureza sem grandes problemas. A partir do meados dos anos de 1970, começou a chegar na região lá a abelha africanizada, que saiu de São Paulo, a africana pura, e foi cruzando com a abelha italiana que existia no Brasil, que foi introduzida também, outra espécie exótica, mas cruzaram e esse híbrido, que a gente chama de abelha africanizada, se espalhou por todo o Brasil e mundo afora. Então, as pessoas que lidavam com essa abelha italiana, que não tinha tanta essa, vamos dizer assim, agressividade, essa defesa tão apurada, que tiveram o primeiro contato com as abelhas africanizadas, tiveram vários problemas. Lá teve vizinhos lá da família que morreram, foi tirar na natureza achando que era uma abelha italiana, e já não era, já tinha acontecido a hibridação, e já era uma abelha africanizada, com alta taxa de defesa, com uma toxina muito potente, e morreram pessoas, vizinhos lá morreram, houveram vários acidentes com animais, com cavalo, com gado, com boi de carroça, que as pessoas trabalhavam na região, por ser uma região de semiárido no interior paraibano, então houveram vários problemas desse tipo. Aí, vindo para a minha parte, para a minha questão, como criador de abelha nativa, enquanto meliponicultor que sou, eu acompanhei o seguinte, eu acompanhei a grande explosão dessas abelhas nesse bioma, basicamente nessa parte lá onde eu tenho contato direto, e as plantas da caatinga, aquelas plantas que têm cavidades, que a gente chama, o oco da planta, seja no tronco ou nas galhas, as plantas principalmente, as 3 espécies que são mais utilizadas para a nidificação das abelhas. A emburana de espinho, o umbuzeiro e a catingueira, essas plantas foram ocupadas, essas cavidades naturais foram ocupadas por essa abelha exótica, por essa abelha africanizada. E as abelhas que sempre existiram lá, desde sempre, que evoluíram de acordo com a evolução do bioma, que sempre tiveram toda a adaptação para viver nessa região e se desenvolveram junto, evoluíram junto com o bioma. Essas abelhas que são, por exemplo, a jandaíra, a manduri rajada, a mandaçaia da caatinga, as abelhas que acontecem naturalmente na região, a tubiba, a canudo, essas abelhas não conseguiam mais encontrar com facilidade aquelas cavidades para que elas nidificassem naturalmente, ou seja, formassem novas famílias, ou seja, nidificassem colocar seus ninhos naquelas cavidades, que é um processo natural que a gente chama, criador de abelha de forma geral, chama de enxameação, ou seja, o enxame de abelha, quando ele está muito forte, em anos muito bons de chuva, com grande reserva de alimento, aquela família fica com pouco espaço naquela cavidade e a família se multiplica, se divide. De uma família forma outra família. Então, as operárias, falando a grosso modo, vão procurar uma cavidade que dê para formar uma nova família. Após encontrar essa cavidade, esse processo pode demorar 15 dias até 2, 3 meses, elas vão levando materiais, no caso da matriz, da sua mãe,
para lá, cera, cerume, até própolis, e vai organizando. Quando estiver pronto, uma princesa, que é uma rainha virgem, vai fazer um voo nupcial e vai para essa cavidade. Isso se essa cavidade tiver à disposição. Mas o que acontece é exatamente isso. Isso a cada ano vem piorando a situação. Essa cavidade vai estar ocupada por uma abelha africanizada, por uma abelha exótica. Então, independente de todo o manejo errado que haja na caatinga, independente da degradação ambiental muito explícita aí, desenfreada, com queimadas, com corte de madeiras, seja para cerâmica, seja para forno de padaria, tudo que você imaginar de plantas da caatinga, ainda as nossas abelhas nativas, que sempre existiram nesse bioma, ainda tem que competir, não só por alimento, por néctar, por pólen e por resinas que elas têm necessidade próprias, elas têm que competir com as abelhas africanizadas por espaço para nidificar. Então, eu vejo isso aí como uma coisa muito negativa e que conseguiu impactar muito, de forma negativa, as nossas abelhas nativas e ainda continua impactando, infelizmente. Muito. Pode falar, assim, pode falar. Tem um ponto bem interessante aí, inclusive, que é exatamente essa parte toda do desmatamento, né, feito por nós, seres humanos, que retiramos essa árvore, esse oco que seria o normal para a nidificação das abelhas, né, para fazer morões de cerca, para fazer carvão, para organizar todo o restante. E com isso a gente tira esse espaço de nidificação. Então, isso por si só já é extremamente prejudicial para nossas abelhas nativas, porque elas não têm esse espaço. E o pouco espaço que tem, como o Paulo comentou, vem as abelhas africanizadas e ocupam. E essa concorrência é tão desleal porque as nossas só nidificam nesses determinados locais. Enquanto a africanizada, caso por um acaso, né, digamos assim, não encontrem um local de nidificação em ocos, para elas tanto faz, porque elas formam aquela colmeia externa ao ambiente. Elas dão preferência a um oco, a um espaço entre rochas e assim por diante, mas na ausência, elas utilizam uma parte de galho só para poder, qual o nome, só para servir de fixação, e constrói a colmeia de forma externa. E as nossas nativas não fazem isso. Então a concorrência é desleal, muito desleal, inclusive. Doutor Rênio? Gostaria agora de perguntar o que Rênio tem a comentar em relação à pergunta do Eduardo. Eu acho que o pessoal já falou. O que eu poderia só acrescentar aí seria a questão dessa influência dentro da atividade de criação na zona urbana, né? Hoje a gente vivenciou um falecimento recentemente, né, em João Pessoa, aqui vizinho da gente, e os casos de ataque têm sido cada vez mais constantes também, né? Então, eu acho que a gente vai necessitar cada vez mais ter esse manejo com essas enxames que estão chegando também na cidade, né? E isso acaba prejudicando muito para quem é criador também dentro da cidade, né? Principalmente quem já está num local que tem uma grande concorrência porque não tem muito alimento e chegam esses enxames e acaba sendo uma covardia, né? Você competir poucas caixinhas de abelha. Hoje em dia a maioria dos criadores tem poucas caixinhas, 5, 10 caixinhas, e você está competindo aí com vários enxames de apis na sua região. É muito prejudicial, né? Então, acho que aqui em Cabedelo a gente já está começando a fazer, né? Já tem uma pessoa na Defesa Civil do município já capacitada, que tem feito a retirada desses enxames assim que possível, mas as cidades, elas ainda vão sofrer muito com isso, né? Porque elas acabam proporcionando, sem querer, lugares para esses enxames nidificarem. Então, a gente ainda vai ter que resolver essa questão que, além de estar prejudicando a natureza de alguma forma, de várias formas, está também prejudicando a gente aqui, né? Mas acho que é isso mesmo, o pessoal já
conseguiu abranger o tema. Muito. Pode falar, pode falar. Que Renio comentou dessa parte de ataques a pessoas, e isso é uma coisa muito grave, é o que entra, inclusive, um dos pontos que a gente comenta como uma espécie invasora, porque ela não compete apenas com as abelhas nativas, mas você tem vários casos, como o Paulo Romero comentou, de morte de animais mesmo, de cavalo, de boi, que as abelhas vão lá e atacam e matam, e quem faz isso é quem? É a africanizada. As nossas não tem, o ferrão delas é atrofiado, por isso que é chamado de ASF, né, abelha sem ferrão. Nossas abelhas não ferroam nossas nativas. E eu tenho um caso bem próximo a mim mesmo. Quando eu ainda estava no Cefet RN ainda, né? Era Cefet ainda na época. O padrinho do meu caçula, ele nativo da Paraíba, né? E trabalhava no Cefet RN ainda na época. E nesse translado, o carro dele, numa chuva, ele não viu um buraco, porque tava, a poça, né, da água estava cobrindo, furou o pneu do carro, o carro capotou algumas vezes, ele não teve, deu perda total no carro, mas ele não teve nenhum problema da batida em si, só que essa batida foi numa árvore que tinha um ninho de abelha africanizada. Ou seja, tinha um oco lá e as africanizadas estavam ocupando aquele oco. Ele levou mais de 1.000 e poucas picadas. E daí entra o primeiro problema do despreparo das equipes hospitalares, porque o pessoal não sabe como lidar com as abelhas africanizadas. Então, quando ele chegou no hospital, o pessoal foi tirar esses ferrões com pinça. No que tira com a pinça, o veneno sai do ferrão para dentro do corpo da pessoa. O correto é pegar uma navalha, cortar esses ferrões de forma que saia do ferrão para fora do corpo e não para dentro do corpo como fizeram, piorando muito o quadro de Romildo. Romildo hoje, ele por acaso ele fez um outro concurso, ele é funcionário da UFPB, Departamento de Química, caso alguém conheça, né? E aí, caso veja, ele pode relatar todo o processo que ele sofreu. Mas nenhum médico acreditava que ele fosse sobreviver. Então, o grau de periculosidade dessas abelhas invasoras é imenso. Só que por que não é tão levado em consideração? Porque o interesse econômico em cima delas é muito grande também. Tanto que é uma das coisas que é complicada para os meliponicultores, a legislação de mel feita pelo Ministério da Agricultura é toda em função da abelha africanizada. Em outras palavras, pela legislação de mel, as nossas abelhas não produzem mel, porque tem muita água. Ou seja, eles acham que o que é mel é uma coisa exótica, invasora. O nosso, que tem muito mais propriedades medicinais, inclusive, nem leva em consideração. Só para você ter uma noção da importância das nossas abelhas, tem vários estudos recentes feitos com o própolis dela, inclusive com capacidade antitumoral. Então, as nossas abelhas têm muito que ser estudado, tem muita coisa da medicina para ser vista ainda em cima dos produtos das nossas abelhas, e que a gente não tem a mínima noção ainda de toda a capacidade do que elas têm. Marcelo, aí eu também diria uma questão que essa agressividade, né, das abelhas africanas, elas trouxeram também, cara, um terror psicológico muito grande das pessoas com as abelhas, né? Você vê, a gente é privilegiado aqui no Brasil de ter boa parte maioria praticamente das espécies de abelhas sem ferrão do mundo, né? E são abelhas super fáceis de criar, têm uma importância ambiental enorme, produtividade boa, mas quando a gente fala de abelhas, a gente só lembra das abelhas sem ferrão, com ferrão.
E a gente lembra principalmente do ferrão, né? Então a gente criou um medo de abelhas tão grande que acabou estigmatizando as nossas próprias abelhas nativas, né? Se você for procurar livros para você comprar sobre a abelha, muitos são de ficção, falando sobre o terror das abelhas, ataque das abelhas assassinas e tal. Isso acabou ofuscando as nossas abelhas nativas, né? Fazendo com que as pessoas, até às vezes, mesmo tendo conhecimento que não tem ferrão, ainda aquele medo de levar uma ferroada, aquela experiência negativa de levar uma ferroada é tão grande que ela prejudica nessa questão da gente apresentar as abelhas nativas para as pessoas, né? Principalmente para quem é mais velho. O pessoal pergunta se a abelha é transgênica, né? Porque não tem ferrão. Se a gente tirou o ferrão dela, né? Uhum. Interessante. Bom, diante dessa conversa, né, teria alguma solução, ou pelo menos para minimizar esse avanço, conter? O que Exato. vocês acham? Será que nós temos que deixar do jeito que está? Não tem mais o que fazer? O que vocês me diriam quanto ao avanço dessas outras espécies no Brasil? Olha, eu acho que a divulgação da meliponicultura é uma coisa de fundamental importância, porque os espaços naturais para nossas abelhas, nós, seres humanos, estamos acabando com eles. Sim. O uso indiscriminado de agrotóxicos é outra coisa terrível. Eu tive uma situação aqui em casa, onde das minhas colmeias, apenas as canudas. Eu tinha jandaíra, tinha a escutelares, que é a urussu nordestina, tava com a tiúba e canudo, né? Eram 4 espécies. Só ficou canudo, porque as outras 3 morreu porque o vizinho resolveu utilizar veneno para cupim. E como são muito aparentados, né? Cupins, abelhas e formigas, então matou quase que minhas abelhas todas. Como a canuda é mais populosa, ela conseguiu sobreviver. E mesmo assim sofreu bastante. Então estou recomeçando o meu meliponário, né? Agora eu estou com a canudo e com tiúba. Mas você ter em casa e organizar essas abelhas, você está conseguindo manter essa espécie. Então, de tudo que as abelhas fazem, de própolis, de cera, de mel, o mais importante não é nenhum desses 3, é o serviço ecossistêmico, é a polinização que elas fazem. Sim. Mais alguém tem algo a comentar a respeito desse tópico? Se nós conseguimos ter uma quantidade o suficiente de meliponicultores e que estejam trabalhando com agricultura familiar urbana, que é exatamente você ter essa parte toda da agricultura familiar, né? Você está tendo seu próprio alimento assim por diante e criando as abelhas também. O que vai acontecer? Elas vão acabar tendo a mesma situação que é o que Paulo trabalha lá no interior, que elas vão enxamear, encontrando locais adequados, e tendo esses locais adequados, vai diminuir o avanço da apis, que é a abelha invasora. Então, com isso, a gente vai conseguir minimizar esse efeito, se bem que elas ainda vão conseguir criar aquelas colmeias externas, mas sendo externas, tendo uma defesa civil bem preparada, vai ficar uma coisa à vista, à mostra, então tem como ser retirado de lá pela defesa civil também. Seria uma solução. É um ponto bem interessante a se levantar, até porque eu acredito que a solução seria exatamente o que a gente está fazendo aqui, disseminar conhecimento. Porque eu acho que pela falta de conhecimento do pessoal, eles fazem realmente isso que o Marcelo acabou de falar aí sobre o que aconteceu com ele, por falta exatamente de conhecimento. Exatamente. E como eu havia dito anteriormente, há uma valorização maior da espécie do exterior, né? Não há, infelizmente, nossas abelhas não são muito valorizadas, até em questões comerciais, né?
Então, esse trabalho de divulgação é bem interessante, né? De divulgarmos as nossas abelhas, até mesmo uma questão cultural, né? Muito interessante. Na realidade, os produtos das abelhas nativas são, sim, bastante valorizados no nosso mercado. Não são As conhecidos, mas são bem exatamente, valorizados. muito valorizados. A questão todinha é o que Marcelo falou aí. As abelhas nativas sempre existiram no Brasil, mas foi de um tempo para cá se deu toda a importância, a maioria dos estudos e da mídia e os investimentos no agronegócio realmente pesado para a abelha que não é brasileira, para a abelha africanizada. O que Rênio falou aí é a pura verdade. Quando eu falo com alguém, pessoa, Paulo Romero, você trabalha com o quê? Eu trabalho com outras coisas, não é minha principal atividade, a abelha nativa, mas eu digo que trabalho com abelha pela questão, inclusive, de divulgar a criação. Trabalho com abelha, criação de abelhas nativas. E você tem aquela roupa especial e o ferrão, você não tem medo não, tal. Aí eu mostro o vídeo, o meu ajudante é meu sobrinho de João, que tem 10 anos de idade, é meu ajudante, quem faz as multiplicações, quem sabe, já passando toda a teoria, pouca, mas muito da prática para ele saber que o Paulo, essa abelha aqui está pronta para multiplicar, o disco está nascente, está com o anel nascente aqui, está com uma grande quantidade de princesas, tá? Ele já está aprendendo isso aí. Então, aí eu mostro para as pessoas, meu sobrinho no meio daquelas abelhas, e as pessoas ainda assim diz, você tem muita coragem, porque é um urso nordestino, uma abelha grande, muito grande, bonita, quase o tamanho de uma ápice, voando ao redor dele muitas abelhas, e as pessoas dizem, como é que você tem coragem de deixar uma criança no meio dessas abelhas? Essa abelha não tem ferrão, é uma abelha que sempre existiu no Brasil, desde sempre. O máximo que se conhece de abelhas nativas, de forma geral, a população, quando se fala de abelha aí, é a abelha arapuá, a ucaba de AA. Uma pretinha que pega nos cabelos, aquela eu conheço. Mas não só tem ela, não. Não, no Brasil tem mais de 300 espécies de abelhas nativas. Isso sem eu falar das abelhas solitárias. Falando das abelhas nativas sociais. Mais de 300 espécies. A maioria delas ainda sem estudos mais profundos. Algumas apenas foram descritas. Outras tantas, eu acho que vão entrar em extinção sem nem ser descritas pela própria destruição do meio ambiente, que isso aí vai interferir muito. Mas os produtos das abelhas, Marcelo deixou muito bem claro que é a área dele. A abelha produz, todas as abelhas, de modo geral, mel, pólen, que são outros produtos próprios, e aí por aí vai cera, mas o principal produto das abelhas é a polinização. O principal, todo criador de abelha, todo meliponicultor, principalmente, que o meliponicultor ele tem mais uma questão de um carinho pelas abelhas, até pela questão de não ter ferrão. Não tem ferrão, você tem aquele carinho, você tem aquele cuidado especial com as abelhas. Você chama um parente seu para ver, uma criança, seu avô, alguém, vamos ali olhar minhas abelhas, porque você sabe que não tem nenhum perigo. Você sabe que é uma atividade muito prazerosa. Então, essa questão das abelhas nativas, a valorização dos produtos. O mel de abelha nativa, sim, um produto muito valorizado. Um sabor bem diferenciado, um sabor que chama realmente atenção. Claro que não são todas as espécies, mas a grande maioria, e com propriedades medicinais comprovadas em trabalhos científicos em vários. Agora, a grande questão é o seguinte, é que o agronegócio, de forma geral, da apicultura, chega tomando toda a área assim, então o que aparece quando se fala de abelha é abelha africanizada. As abelhas nativas são, pela grande maioria, infelizmente, deixadas de lado. Aí a importância de mesas redondas como essa, a importância de debates, de bate-papo como esse, para que mais pessoas tomem conhecimento. Eu acho muito importante essa questão do IFPB e das universidades federais, de modo geral, da UFPB, da UFB, entrarem nessa questão de não ficar somente um pesquisador, o cara que fez um mestrado, um doutorado, alguma coisa na área que abranja, de forma geral, as abelhas nativas, ou as nativas, falando delas. O cara fez um trabalho e esse trabalho fica ali, o grande público não tem conhecimento. Então, é muito importante e louvável essa parte do IFPB de estar fazendo uma roda de conversa como essa que vai despertar o interesse e a curiosidade de muitas pessoas que sequer sabiam que no Brasil existiam abelhas nativas. Quando a gente fala, de modo geral, eu falo
sobre a abelha sempre. Quando eu falo com uma pessoa de mais idade, um nordestino, e falo de abelha, aí eu digo assim, eu criei a abelha uruçu. Quase todo mundo sabe, já ouviu falar. Ah, abelha uruçu, porque é nativa do Nordeste, porque é uma abelha importante, porque tem um mel muito bom. Então, quer dizer, é conhecida, pelo menos o nome dela. Ah, mel de uruçu, já ouvi falar. Ah, eu sei que tem essa abelha uruçu. Não sabia que existia mais, não sabia que tinha aqui, não sabia que se podia manejar ele e criar na cidade. Então, tem muita coisa ainda para ser feita. Apesar das abelhas nativas estarem no Brasil desde sempre, é, elas foram deixadas de lado e quando se fala em abelha, a gente volta para o mesmo ponto. São as abelhas exóticas que são lembradas, ou, na melhor das hipóteses, a abelhinha arapuá, que é nativa do Brasil. E aí, Paulo, tem um negócio bem interessante, é um resgate cultural que a gente está fazendo mesmo. Porque antigamente, você pode lembrar que tudo quanto era casa no interior, casa de fazenda, seus sítios, suas chácaras, nos alpendres, era sempre cheio de troncos de árvore Isso aí, com as abelhas nativas lá. E essa parte cultural foi se perdendo ao longo do tempo. E só para lembrar um outro ponto interessante da covardia entre espécies, é uma coisa muito importante, que mesmo o pessoal do interior que criava tudo isso não tem ou não tinha, né, esse conhecimento, que é que as nossas rainhas, as rainhas das nossas abelhas nativas não voam. Então, se o ambiente estiver ruim para apis, a rainha sai em enxame, leva todo o seu séquito, abandona aquele local e pronto. As nossas não. Se tinha uma colmeia lá e não tem mais, não é que elas abandonaram, elas morreram mesmo. Exatamente isso, exatamente isso aí, Marcelo. Só falar uma questão que, a respeito desse mito de não ser economicamente viável as nativas, né? Existe uma covardia muito grande também, né? Porque essas abelhas africanizadas com ferrão, elas já estão aí no mundo todo, já existem mais de 400 anos de tecnologia envolvida na criação delas. Então é muito conveniente eu pegar uma abelha que já tem todo um manual tecnológico, eu só vou seguir aquele manual ali e vou obter o meu recurso, né? E as abelhas nativas a gente ainda está, como o Paulo falou, mais da metade da gente só sabe o nome, a gente não entende nada sobre elas, a gente ainda está carente de fazer pesquisas, principalmente voltadas para o manejo, para a produção, para que a gente possa aumentar a produtividade, tornar cada vez mais viável, que já é viável, né? Se a gente for ver proporcionalmente nossas abelhas nativas, elas são mais produtivas do que uma abelha africana, né? A grande diferença é a população. A abelha africanizada pode ter 60, 80 mil indivíduos, uma caixa de uruçu tem 2 mil, pouco mais. Então, a gente precisa, por isso que a importância da academia, a importância do estudo, das pesquisas, a gente possa voltar mais, né? Isso tem acontecido, está devagar ainda, está atrasado, mas está acontecendo. A gente está vendo cada vez mais as pessoas olhando para as abelhas nativas, olhando como uma abelha produtiva, como uma abelha viável economicamente e ambientalmente, né? Então, é muito importante que a gente esteja falando sobre esse tema e que as pessoas também façam pesquisas voltadas para a produção dessas abelhas, né? Com certeza, e é isso que o IF está buscando fazer, né? Exatamente. Eu lembro, Rênio, no grupo que eu faço parte aí com o pessoal de meliponicultura na Paraíba, né? E aquela discussão imensa lá, o pessoal falando, poxa, mas a academia, o pessoal não pesquisa nada para auxiliar a nós meliponicultores. E aí foi que eu entrei lá e bati de frente, né? Falei, olha, a gente está fazendo estudos sim, e no meliponário Cabedelo. Inclusive, já convidamos em outras oportunidades para o pessoal participar, como foi o caso do órbita passada, só que os próprios meliponicultores acabam que não participam. Então, esse é um ponto é algo que acaba realmente dificultando, né? A gente ainda também não se viu ainda como categoria, sabe? A gente ainda não teve noção dessa questão. Eu estava falando esses dias com um amigo meu, que é engenheiro agrônomo, numa cidade do interior,
E eu estava dizendo, cara, a grande vantagem de eu estar nesse mercado criando abelhas nativas é porque o mercado delas não existe. Então, assim, basicamente a gente vai criar um mercado, né? Se eu quiser oferecer caixas ornamentadas para você criar em casa, eu posso fazer isso, as pessoas com certeza vão aceitar. Se eu quiser oferecer projetos, vai rolar. Se eu quiser oferecer mel também, é um mercado que ainda que a gente pode criar, né? Que ainda carece de tudo. Uma pergunta interessante que eu gostaria de direcionar ao Rênio e ao Paulo, já que levou essa situação da categoria, essa classe de meliponicultores, de pessoas que já trabalham há muito tempo na área, ela é realmente uma classe que é unida em questão ao trabalho que vocês desenvolvem? Vocês estão sempre compartilhando o trabalho um com o outro, sempre compartilhando ali algum conhecimento um com o outro, ou é algo mais, como é que eu posso falar, ou é algo mais individual? Olha, rapaz, eu acho que é justamente por causa dessa questão da gente não se identificar, sabe? Porque hoje em dia, a maioria dos meliponicultores são da forma como o Marcelo descreveu. Ainda é aquela meliponicultura rústica, né? São aqueles senhores mais antigos, com mais idade, que têm troncos de árvore, às vezes um tronco de palmeira fechado com barro nos lados, e tem aquela abelha que ele nunca mexeu, que ele não sabe como é que funciona a colônia, não tem muita informação, não... E ele às vezes também é voltado pelo lado místico também, né, que ainda é muito presente na criação de abelhas nativas, né? Existe um respeito muito grande, elas são vistas até como animais sagrados, né, porque elas oferecem o néctar, né, oferecem o mel, o alimento mais doce, mais saboroso que muitas vezes a gente pode encontrar na natureza. Então, a gente ainda precisa se ver, fazer essas pessoas verem essa atividade não como uma questão ultrapassada, mas como uma questão nova, como uma questão que a gente precisa formar uma categoria para se unir, né? Então, muitas vezes ainda falta isso, mas isso eu acho que é só questão de tempo. A partir do momento que a gente já está tendo cada vez mais criadores, a gente vai conseguir fazer isso daí e também se organizar através de associação para a gente conseguir reconhecer essa categoria e poder crescer o negócio, né? Paulo também já está nessa luta aí faz muito tempo, né? Exato, exato. Já que vocês comentaram sobre isso em relação a esse desenvolvimento mesmo, eu acho que uma maneira melhor dessa classe realmente desenvolver mais e como o próprio Renio falou, criar um mercado para vocês trabalharem e viver apenas disso, que é algo que, pelo que a gente percebe, até pela fala de vocês mesmos, é algo que vocês gostam, seria interessante a união entre vocês, né? Para, por exemplo, futuramente criar uma rede de meliponicultores, exatamente para difundir conhecimento com outros, até porque Paulo pode ter uma experiência com um tipo de abelha que Rênio, por exemplo, não tem, e assim Rênio também pode ter, que Paulo não tem, enfim. Seria até interessante para o próprio trabalho de vocês mesmos, né? Eugênio, tem um ponto muito interessante em cima disso, que eu participo de meio mundo de grupos de meliponicultura, né? Sim. E muitos deles, o pessoal pensa nas abelhas, organizando e assim por diante, com muito amor pelas abelhas, e acabam criando situações que, na verdade, são prejudiciais às abelhas por falta de conhecimento. Coisa que a gente estava conversando há um tempo atrás, aqui junto com o Paulo, inclusive, né? Do pessoal que pede espécies que são daqui da Caatinga, né? Para levar, por exemplo, para o sul do Brasil. E aí ela acaba sendo uma espécie, apesar de nativa, mais exótica naquele local e que vai estar competindo também com as abelhas nativas de lá. Então, na verdade, uma abelha que já está sofrendo pressão, você vai aumentar a pressão na espécie nativa daquele local lá. Então, tudo isso tem que ser estudado de forma correta. E eu vou pedir só para Rênio falar uma coisa aqui, que na verdade acredito que de todos nós aqui, ele é o que está mais por dentro disso. Posso estar errado, se eu estiver errado,
Paulo me corrija depois, mas existia toda uma situação de complicação de legislação para a prática da meliponicultura, com registro do IBAMA, tudo certinho, mas que necessitava da pessoa ser um CNPJ. Se Rênio puder dar só uma ligeira explanação, porque agora parece que está modificando isso, parece que pessoa física também está se organizando, acredito que eu entendi isso numa conversa que nós tivemos há um tempo atrás, Rênio. Se você puder falar só por alto, algo assim, já vai ajudar bastante aqui na divulgação da prática, inclusive. É um gargalo muito grande também que desestimula as pessoas de se tornarem criadores comerciais, né? A legislação. A legislação passada era de 2004, ela permitia a criação até 50 enxames, a partir de 50 era necessário fazer um cadastro técnico federal. Antigamente esse cadastro só poderia ser feito com CNPJ, né? Você precisaria abrir uma empresa, mas isso foi modificado até recentemente. Mas agora a gente já tem outra portaria que anulou essa lei de 2004, que é uma lei que saiu agora faz pouco mais de um mês, né? E ela acaba permitindo a questão do CPF, mas ela vai criar várias limitações aí, vai criar a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser, na verdade, porque só saiu a normativa e essa normativa pede que seja feito um estudo a partir pelo ICMBio das espécies nativas de cada região, né? Eu acho que isso aí vai ser uma discussão bem grande. Não sei se vale a pena a gente entrar nisso agora, mas a gente está aguardando sair essa livro do ICMBio, tem 6 meses para ele lançar, e a partir daí a gente vai, os órgãos estaduais, a gente vai ter que procurar licenciamento a partir do órgão estadual para depois ir para o órgão federal. Também poderia ter sido, pode ser também do órgão municipal para o órgão federal, ainda está em aberto ainda, infelizmente ainda Apaga a luz. E tem um ponto interessante aí sobre esse livro, inclusive, Rênio, porque no livro vermelho que o ICMBio lançou há um tempo atrás, né? Eu acho que a gente estava até estudando juntos, e eu acho que você lembra que as espécies que eles comentam como sendo nativas de determinado local, na verdade, está muito aquém do número real de espécies nativas daquele local. Uhum. É o caso, por exemplo, da própria jandaíra, que era falado como sendo só de Caatinga, mas que nós encontramos nativamente jandaíra na Mata Atlântica também. E comenta-se de uma forma quando a verdade é que falta muito estudo com relação às nossas abelhas. Então, isso dificulta qualquer legislação também. Como o próprio Marcelo acabou de comentar, o próprio Instituto, que é um instituto muito conhecido a nível de Brasil, não só a nível de Brasil, o Instituto ICMBio, né? Mesmo ele sendo um instituto enorme, ele ainda, em alguma parte, durante a produção do livro, ele erra exatamente por não chegar em pessoas que já são experientes na área, como o Paulo, como o Rênio, que realmente tratam dessa parte mais prática, né? É exatamente isso que a gente está comentando aqui. Mas Isso. Tem outros problemas também, Eugênio, porque muitas vezes, quando você vai em cima da etnobiologia, digamos assim, aí se conhece muito nome popular, não se conhece nomenclatura científica. E aí, o que a gente fala, eu crio uruçu. Beleza. Qual? A própria jandaíra é chamada de uruçu da Caatinga, muitas vezes, dependendo do local. Exatamente isso aí. Então, tem-se sim que aumentar muito. Tem alguém dando retorno de microfone. Tem sim que se estudar muito a fundo ainda. Falta muito conhecimento com relação às nossas abelhas nativas. Por isso que
esse início que nós estamos tendo, então, no IFPB, através do NEMP, é de extrema importância. É o Núcleo de Extensão em Meliponicultura e Permacultura, né, o NEMP. E que o NEMP também só foi possível ser iniciado exatamente porque nós temos o apoio tanto de Rênio quanto de Paulo Romero. Porque sem o conhecimento prático deles, a minha teoria ser colocada em prática também não seria possível. Então, só tenho muito a agradecer a vocês dois. Você não tem noção do quanto. Marcelo, eu acho que tanto para mim como para a Rênio é uma satisfação muito grande participar de um projeto desse tipo, estar sempre presente em parceria com o IFPB e com vocês, porque já falei algumas vezes, quando se cria abelha nativa, então realmente é questão de o cara se apaixonar e acreditar nisso ali. Não é só questão financeira. É muito bom você trabalhar com algo que lhe dê retorno financeiro, uma coisa que você gosta, que tem paixão. Mas, independente dessa parte financeira, a gente se apega muito à abelha, a gente realmente se envolve muito, e Reni já falou algumas vezes, o meliponicultor, ele vira um inventor. Ele quer tentar coisas novas, eu já fiz isso aí no começo, mas hoje em dia eu sou mais pé no chão, eu vou tá dando certo, tá dando certo. Eu vou tentar só aprimorar o meu manejo para que dê tudo certo e não tentar inventar uma coisa nova que dá zebra. Como eu disse, há muitos anos eu comecei a ter os contatos com as abelhas, mas eu vim ler o primeiro livro, nos anos 2000, que foi o livro A Jandaíra, que é meu livro de cabeceira, do padre Humberto Bruni, que era um padre lá de Santa Catarina, que veio morar ali em Mossoró, e ele fez tipo que um diário. De 1960 até o ano 2000, ele escreveu esse livro contando detalhadamente a sua experiência com a abelha jandaíra, como era ano após ano, mês após mês, se choveu naquele ano, se tinha produção de mel, quantas reproduções ele fez e deu certo. Então, esse livro foi o primeiro que eu li e fez assim me aprofundar mais na questão de tentar ver mais, o lado científico da coisa. Aí, em 2017, esse livro houve uma reedição dele, eu posso dizer assim, porque com grandes mudanças, mas que seria o Abelha Jandaíra no passado, no presente e no futuro, que foi um apanhado de tudo que se conseguiu de trabalhos científicos, e esse livro de padre Humberto Bruno está no meio, falando da abelha jandaíra. Claro que a gente sabe, tem outras literaturas. Aí, quando você fala dos nomes populares, a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui da abelha mandaçaia. Quando se fala de abelha mandaçaia, você tem que saber o nome científico. Eu tenho aqui da abelha mandaçaia Melipna quinquefasciata e tenho da abelha mandaçaia Melipna mandacaia smith. Então, é a abelha da caatinga e a outra não é da caatinga. Então, o nome popular da abelha vai atrapalhar muitas vezes na identificação se o cara for fazer uma pesquisa. Você falou um dos nomes populares da jandaíra. Na minha região lá, no semiárido, onde eu crio as minhas abelhas, a abelha jandaíra, que é a Melipna subnita, ela é conhecida lá pelas pessoas nativas daquela região como abelha urussu. Se você for lá e perguntar lá, por aqui, quais são as abelhas nativas que você consegue encontrar naturalmente? A primeira que eles vão lembrar é a urussu, a abelha urussu. E quando eu digo a eles, quando eu mostro foto e vídeo, que é, assim, claro, falando também de nomes populares, que é a urussu que a gente conhece, seria a Melipna scutelaris, que é essa abelha de zona da mata, essa abelha de litoral nordestino, claro que eles não conhecem essa abelha. Então, nomes populares podem, sim, atrapalhar muito nessa questão de pesquisas e identificação de espécie, se fazer uma lista para determinada região. Então, viu, Eugênio? O problema não é o ICMBio, assim, de não procurar as coisas, porque realmente é muito mais profundo o processo de estudo. O que nós carecemos realmente é de pesquisadores que trabalhem com nossas abelhas nativas. Eu vou ser bem sincero, vocês quando vêm assim falando, você acha que eu sei muito sobre abelha?
Mas eu não tenho a mínima condição de participar da produção de um livro desse lá do ICMBio, por exemplo, porque você tem de ter conhecimentos taxonômicos, de identificação e assim por diante, e que com um ano de trabalho que eu tenho com elas, eu te garanto o negócio. Eu não tenho a mínima condição de fazer, porque é um universo muito amplo. E falta muito disso, então. Não é fácil, não. O que precisa é de mais estudo mesmo. Após Monjardim ter tirado essa dúvida aí, que era uma dúvida que me deixou, assim, por assim dizer, até um pouco aflito em relação ao ICMBio e isso tudo, eu gostaria de perguntar aí a Rênio e a Paulo quais são as dificuldades que eles enfrentam em relação à polinização no meio urbano. Como é que isso aí realmente atrapalha vocês? Já porque já que vocês não estão inseridos no local realmente que elas são e estão no meio urbano. Qual as dificuldades que vocês passam em relação a isso? Eugênio, para mim, acho que a principal dificuldade, o principal problema, não só a questão de polinização, para criar abelhas nativas em ambiente urbano, eu tenho um meliponário urbano, que é um meliponário de reprodução e de pesquisa, seria para mim, por incrível que pareça, o veneno passado popularmente o carro fumacê. Em 2019, eu perdi 6 colônias de uruçu nordestina pela questão do carro fumacê. Eu estava trabalhando e o carro fumacê passou 5 horas da tarde e matou uma grande quantidade que as urussus estavam trabalhando. As que não morreram fora entraram na caixa com resquício desse veneno e eu perdi muitas abelhas. Esse ano de 2020, eu entrei em contato com o órgão municipal que monitora essa questão aí e disse da forma direta ao responsável lá: olha, se vocês não me passarem todo um cronograma de horário e de tudo desse carro fumacê, para que no dia anterior eu possa fechar todos os meus enxames, que dá trabalho, mas eu consigo fazer isso, vocês vão pagar toda e qualquer colônia que eu perder. Não se preocupe com isso. A partir disso aí, o cara tem meu nome lá numa lista, até num grupo de WhatsApp que ele criou, e ele manda para mim: seu Paulo Romero, amanhã a gente vai passar na sua área de criação o carro. Certo. Teve um dia desse aí que ele se atrapalhou e ligou para mim 3 horas da tarde. Aí disse: 5 horas o carro está passando aí hoje. Eu digo: então se prepare para o processo, que você vai pagar muita abelha, não é pouca não. Não, por quê? Eu digo: meu amigo, as abelhas, como é que eu vou adianta mais de trancar essas abelhas agora? Estão todas no campo, elas estão todas forrageando, não tem como eu fazer nada mais 3 horas da tarde se o carro vai passar de 5. Aí ele conseguiu suspender que o carro não passasse nesse dia. Então, um dos principais problemas para mim da criação de abelhas em ambiente urbano seria isso aí. Aí tem outras questões. Tem várias plantas, se a gente fosse entrar em outras questões, tem várias plantas exóticas que são plantadas, por exemplo, a respeito do ninho indiano, que existe uma certa cisma. Eu não tenho comprovação, não, eu, Paulo Romero, mas que ele atrapalha no caso da reprodução das abelhas, de modo geral, dos insetos de modo geral. A gente tem pessoas que desconhecem as abelhas. Aí eu já tive problema já de um cara que veio fazer a leitura da energia elétrica na casa e quando eu estava manejando uma colônia de uruçu e o cara saiu correndo de dentro. Eu tive que explicar a ele no meio da rua tal, e ele ficou totalmente cismado, quase que ele não vinha fazer a leitura. Então, tem essa parte do desconhecimento de modo geral e a parte. Aí tem as questões da verticalização da cidade. Hoje em dia não tem uma casa, por essa pressão imobiliária é muito pesada. Daqui a um ano ou dois é um prédio alto, então vai diminuindo as áreas verdes. Tem uma série de questões, mas para mim, essa questão do veneno é uma das principais. Enio aí vai falar algumas coisas talvez mais interessantes. E aí, meu amigo Rênio, o que você tem a dizer sobre? Eu também já tive problema com veneno, né, bicho? Já não cheguei a perder enxame, mas tive uma baixa muito grande aqui na população. Cheguei em casa, tinha um tapete de abelhas mortas. Mas aí rapidamente consegui contato com o pessoal. Agora já estou sendo avisado pelo município quando vai passar. Eles já consegui conversar com todo mundo e resolver. Mas
Outra questão também, bicho, que o Paulo citou, que eu acho que é um problema muito grande, essa questão dessas plantas, né? A gente às vezes planta, trabalha na arborização urbana sem se preocupar com as abelhas, né? Eu acho que isso é um erro que não só deve acontecer, acontece aqui em Cabedelo, como acontece em João Pessoa e deve acontecer na imensa maioria dos municípios do Brasil, que é a arborização urbana e ignorar a vida animal, né? Ignorar a vida selvagem, né? Porque existem abelhas nativas, por exemplo, aqui na minha casa, quando eu comecei a criar uruçu, eu olhei direitinho para a parede, eu vi que tinha uma mirim na minha parede, né? Já tinha uma abelha nativa, naturalmente, morando na minha casa e morando numa construção feita por nós, né? Ela acabou se adaptando para a vida na cidade. Então, quando a gente fala de urbanização, de arborização urbana, a gente precisa levar em consideração as abelhas, tanto na questão de fornecimento de alimento, quanto na questão do ninho também, né? A gente tem que começar a plantar mais árvores dentro da cidade que possam, no futuro, é um negócio de longo prazo mesmo, daqui a 10, 15 anos, que elas possam estar abrigando uma abelha naturalmente, né? Então, eu acho que essa questão aí também a gente ainda precisa melhorar muito. E é um dever aí não só da gente ficar só reclamando, né? Acho que a gente tem que estar junto dos órgãos municipais cobrando isso, principalmente os meliponicultores, né? Já é um papel nosso, tá exigindo que essa preocupação exista por parte do município, né? O interessante do NIM é porque foi exatamente a propaganda feita em cima dele no início. Porque é uma planta que ela era inseticida, era excelente para você botar no forrageamento do gado também, para acabar com parasitas. Então o pessoal só olha, inseticida, maravilha, bora então ajudar. Bora matar os insetos aí que causam problemas. Aí o pessoal pensando em mosquito, essa parte toda, né? E tem muito caso de passarinhos mortos ao pegarem o beija-flor, né? Ao ir em cima do ninho. Então tem muitos casos relatados realmente. E as abelhas acabaram indo junto. O interessante do ninho nesse aspecto é que o que tem os estudos estão mostrando. Como nossas abelhas nativas, ela tem uma boa especificidade, ela vai principalmente em cima daquelas que é o hábito delas, né? Então, maravilha. Só que fica na mesma situação de um náufrago, que é aquela coisa, a gente sabe que não pode beber água do mar. Só que se você está no meio do oceano, morrendo de sede, não tem o que fazer, você acaba que bebe água do mar, sim. Desidrata-se mais ainda e aí morreu. Mas é a mesma situação delas. Se elas não têm do que se alimentar, acaba que elas vão na flor de ninho porque não tem mais da onde pegar. Então, se temos hoje em dia outros tipos de plantas, árvores, flores e tudo mais, que não só ninho nas cidades, maravilha. Só que o pessoal está retirando tudo para plantar ninho. Aí é para matar tudo mesmo. Acabou com as abelhas. Muito interessante essa discussão aqui que a gente está fazendo em relação a isso, né? Como vocês estão falando dessa planta aí que o pessoal está plantando muito, e por falta de conhecimento mesmo esquecendo das nossas queridas abelhas, né? Muito interessante. Gostaria agora de passar a pauta para Eduardo em relação às perguntas. Há algo a mais a perguntar? Bom, né, nós abrangemos mais, né, porém até o momento, sobre as abelhas em si, né? Também um pouco das questões da meliponicultura, né? Mas agora nós iremos fazer uma pergunta mais direcional, uma pergunta mais pessoal, né? O que é ser um meliponicultor, né? O que é ser um meliponicultor e qual a sua importância? O que vocês me respondem? Eu acho que, falando assim de forma bem simples, ser um meliponicultor é ser um cara apaixonado pelas abelhas nativas. E
sendo meliponicultor e sendo, obviamente, apaixonado pelas abelhas nativas, ele é, sem a menor sombra de dúvida, um cara que vai proteger o meio ambiente, ele vai fazer de tudo para que a flora local, onde ele mantém essas abelhas, ou se reestruture, ou se recupere, ou se mantenha o mais próximo do natural possível, porque dessa parte, dessa natureza protegida e preservada, vai depender o sucesso da sua criação da abelha nativa. Então, ser meliponicultor de forma bem simples e direta para mim é ser apaixonado por abelha e de forma estendida pela natureza, que ele tem que proteger a natureza, ele é um ambientalista nato, quando ele começa a ter contato com a abelha nativa, já vem na cabeça dele que espécies eles devem plantar próximo da sua casa, de preferência árvores nativas da região, porque você cria abelha nativa, você vai querer plantas exóticas. De preferência, plantas nativas da sua região, até porque são adaptadas, inclusive, ao clima. E como é que você faz para preservar as plantas existentes? Então, sem sombra de dúvida, o meliponicultor vai fazer de tudo para que a área que ele mora, a área que ele cria abelhas nativas, seja na cidade, seja no campo, se aproxime o máximo possível de uma área verde preservada. Para mim, seria isso. E o senhor, Renio, que você tem... Pode falar, Marcelo, pode falar. Rapidinho mesmo, que é um relato que é curioso, e vocês perguntaram algo a respeito, e isso que Paulo falou só me lembrou isso, que num dos grupos do WhatsApp de meliponicultura, o pessoal estava comentando que hoje em dia é muito mais fácil você criar as abelhas em ambiente urbano do que no campo. Porque no campo você tem muito avião jogando veneno nas plantações. E aqui, se tiver uma boa comunicação com o fumacê, você consegue não ter esse problema. Claro que nada que vá salvar, tipo foi o meu caso, de um vizinho passando veneno para cupim. Mas isso porque ele sabia que eu criava abelha, só que não sabia que o veneno de cupim ia afetar a abelha. Aí é desconhecimento da pessoa, mas ok. Mas o urbano hoje em dia é mais tranquilo de se criar do que o próprio rural, porque sempre tem uma fazenda ao lado jogando veneno na plantação. E em cima disso que Paulo também tinha acabado de comentar, do ser o guardião, não só ser o guardião das abelhas, cuidar do ambiente em si, mas você, quando meliponicultor, você está fazendo isso e cuidando das próximas gerações, porque, por exemplo, antes de começar a nossa gravação, estava comentando com o Rênio e com o Paulo de uma divisão que eu fiz. Eu fiz a divisão de Tiúba, né? E o tempo todo, minha filha de 13 anos do lado. Ela participando, organizando, fez os potinhos de cera para poder ajudar. Então, somos nós organizando e cuidando para que a próxima geração também já tenha esse cuidado, como é o caso do sobrinho de Paulo, por exemplo. Mas, perdão ter cortado, pode falar aí, Eugênio. Não, tudo tranquilo. Eu só ia perguntar a mesma coisa para o Renio. Eu achei muito interessante esse ponto aí, que é essa repassagem, podemos dizer, de conhecimento para as próximas gerações, né? Eu achei muito interessante, eu achei muito interessante esse ponto. Eu gostaria agora de perguntar a Renio, direcionar a pergunta que Eduardo fez, deixou aberta aí para os dois, para ele agora. Só para lembrar aí, eu acho que Marcelo também pode contar a experiência dele. Ele também é meliponicultor, né? E aí, Exatamente. Marcelo? Olha, o que eu posso falar é que para mim é aquela coisa, não tem palavras, é questão de amor mesmo. Depois que você conhece as abelhas, principalmente se você é envolvido com essa área ambiental, não tem como não estar junto. Vamos lá, foi falado no início, se você tem uma consciência do futuro do planeta, o que você pensa para as próximas gerações, então não vai existir próximas gerações se não tiver abelha.
Então é uma obrigação nossa, é um cuidado nosso com até de forma egoísta. Se nós gostamos e queremos cuidar da humanidade, então, de forma egoísta, nós temos de cuidar das abelhas. No meu caso, eu sou apaixonado pelas abelhas, mas nem que seja de forma egoísta, nós temos que cuidar das abelhas. Massa. Eu sou suspeito para falar, né? Porque, assim, a meliponicultura entrou na minha vida, assim, aleatoriamente, totalmente. Fui dar carona para umas amigas num curso de meliponicultura. Eu nem ia fazer o curso. Fui só porque eu fui de carona. Fui dar carona e acabei fazendo. E virou uma profissão, né? Uma coisa que eu sempre digo, é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer pro resto da vida, né? Assim, só se acabar as abelhas, aí eu vou ter que. Aí eu vou me lascar, eu vou ter que pensar em fazer outra coisa, mas no momento é o que eu penso em estar seguindo, né? E, e para mim, pessoalmente, mudou tudo, né? Foi um rumo. Porque quando eu descobri que o meliponicultor, toda a importância do meliponicultor e da meliponicultura, aí a gente acaba vendo que vale a pena a gente se dedicar para isso, né? Que é uma coisa que você sabe que não vai se arrepender. Então, a gente, às vezes, eu acho uma pena só a falta de valorização ainda, né? Por parte do meliponicultor, porque o meliponicultor, ele é o verdadeiro guardião dessas abelhas, né? A gente, com desmatamento, a gente não tem mais os ocos de árvores que a gente tinha antes, a gente tem muita apis já, a gente tem uma concorrência grande. Se não existir os meliponicultores, a gente não vai mais ter essas abelhas em questão de pouco tempo, né? Então, a gente precisa levar isso mais a sério, a gente precisa que o poder público leve isso em consideração, traga isso para suas pautas de atividades. A gente precisa que as escolas, que as universidades também levem isso para a pesquisa com mais força, porque as abelhas estão acabando e os únicos lugares que eu conheço que elas estão sendo multiplicadas com os meliponicultores ou com aqueles lugares muito bem preservados que são cada vez menores, né? Então, acho que a gente precisa valorizar aí os meliponicultores e estar passando isso para frente para que mais pessoas possam conhecer e isso possa mudar aí a realidade de vida de mais pessoas, né? Rênio, você foi um local muito bem preservado. Hoje em dia, todos os locais de preservação, eles sempre estão com um lado, tem fazendas. Então você tem veneno sendo jogado lá. Eu lembro muito uma situação que foi comentada num dos grupos, né? Que o pessoal estava do lado do negócio de plantação de cana, e o pessoal falava, não, mas aqui tudo com drone, tudo isso não é pequeno, não é levado pelo vento, tem todo o estudo, a cana-de-açúcar, ela não tem essas flores que as abelhas vão, então não tem essa situação toda. Só que pela manhã o pessoal via que o orvalho ficava lá depositado nas folhas e as abelhas iam pegar aquele orvalho para ter a água, né, para elas. E esse orvalho estava contaminado com veneno. Então não é só o fato de ter ou não flor ali. A gente tem que conhecer toda a biologia da abelha, quais são as necessidades dela. Quem acha que a abelha não bebe água está louco, pelo amor de Deus. Toda reação biológica precisa de água. Então elas vão buscar água sim. E se as fontes, os locais onde ela vai pegar essa água está contaminado, vai contaminar elas também. Então o cuidado é muito grande. Verdade, verdade, verdade. Muito, muito interessante esse ponto aí que vocês levantaram, né? Mais uma vez mostrando como a falta de conhecimento faz diferença. Eu também gostaria de perguntar a vocês como a pandemia atualmente afetou ou se ajudou. Gostaria que vocês respondessem. Aliás, foi até um ponto que a gente já tinha estabelecido antes, né, Paulo? Eu vou. Só posso fazer só um comentáriozinho, Paulo? Pode fazer. Já que está falando do órbita, já falando assim do órbita, né?
no órbita do ano passado, que nós trabalhamos com meliponicultura também. Verdade. É uma das coisas que eu mais, assim, eu sou apaixonado é exatamente a parte do própolis, produção de própolis. E você falou da pandemia, eu posso falar exatamente em cima de aumento de imunidade. Vocês lembram de Débora, ano passado, que estava completamente derrubada de gripe, fazendo nebulização e tudo mais. E no que eu dei para ela tomar do própolis, feito das nossas abelhas nativas, no dia seguinte parecia que ela não tinha nada. Porque deu um up na imunidade dela que o organismo dela conseguiu combater aquela situação que ela estava passando. E nós temos muitos estudos em cima de própolis, com vários efeitos, assim, podemos dizer assim, até assombrosos, e que não são conhecidos de larga escala. E o própolis que você pega da Apis, e como ele é comercializado em farmácia e tudo mais, eles acabam que não têm todo o poder, digamos assim, que o próprio das nossas abelhas nativas tem. Então, se é sobre pandemia, você ter a sua colmeia em casa e se organizar para ter uma produção de forma correta e conseguir fazer extração de própolis de forma racional, sem prejudicar a sua colmeia, seria uma situação excelente com relação à pandemia. Mas, perdão, eu só pedi para poder comentar assim antes que eu esquecesse quando surgiu o tema, Paulo. É um ponto realmente muito importante. Pode comentar agora, Paulo. Maravilha. Eu tenho duas questões aí, em uma delas, inclusive, bem curiosa. Eu comentei com vocês ontem de maneira informal. Uma é para esse ponto que Marcelo falou aí. Para a gente que cria abelhas, ou para a população geral que pode ter contato com abelhas ou com os produtos das abelhas, seja eles mel ou o própolis, eu acho que é uma coisa muito importante e saudável nesse momento, porque para fortalecer o sistema imunológico, aí você vem com mel, um extrato de própolis de boa qualidade, é como o Marcelo disse, das abelhas nativas a gente consegue facilmente de algumas espécies, por exemplo, da abelha canudo, você consegue tirar própolis de ótima qualidade, das fresiomelitas. Aqui em João Pessoa a gente tem plantas que é conhecida popularmente a aroeira da praia ou aroeira pimenteira, que produz um própolis de qualidade excepcional. Inclusive, para o meu consumo, eu comprei álcool de cereais e fiz para minha filha, tal, para casa, das fresiomelitas. Ficou uma maravilha e o sistema imunológico lá em cima. Então, a questão da procura também, para quem comercializa, que eu comercializo produto das abelhas, foi uma explosão. E tem outro ponto que chamou a atenção ontem, que é um ponto curioso, quando se fala desse tempo de pandemia, que foi um problema muito sério para todo mundo e continua sendo, para mim, teve uma parte muito positiva, sem ser com essa questão relacionada a comércio nem produto das abelhas. É porque eu tive, como está muito mais próximo das abelhas, fazendo manejos diários. Eu chegava no meliponário de manhã e esquecia de hora de almoço, manejando, acompanhando, filmando, reproduzindo, analisando situações que eu não tinha aquele tempo de ficar parado, sentado, observando. E quando as pessoas comentam, de modo geral, seja em grupo de família, em grupo de WhatsApp, ou quando a gente encontra com alguém, só se via os seguintes comentários: eu estou com depressão, estou com síndrome do pânico, estou com ansiedade. Como é que está passando por isso aí, Paulo Romero? Eu digo, não, isso aí eu só, igual uma música que tem, eu nunca tive e só ouço falar. Isso aí eu não sei nada disso aí. Graças a Deus eu estou 100% focado no manejo, no acompanhamento das abelhas nativas, nesse contato diário e agora muito maior, com muito mais tempo para me dedicar realmente a acompanhar o desenvolvimento das espécies, que eu só sei de pandemia quando eu saio na rua, que eu vejo alguém de máscara ou algum comércio fechado ou um noticiário, que eu não perco nem meu tempo assistindo determinadas coisas na televisão. Mas, assim, para mim, teve um lado muito positivo, que foi esse meu contato muito mais
focado realmente com o tempo e passar o dia todinho, todo o dia, até anoitecer, quando as últimas abelhas estão chegando nas caixas, algumas delas não conseguem nem conseguir entrar, porque já está escurecendo, tendo esse contato com as abelhas, para mim teve esse lado muito, muito importante para mim. Assim, a minha questão da parte emocional, passei não, estou no meio da pandemia sem ter nada me afetado em nada, de ansiedade, de depressão, de nada disso aí. E eu devo sair, Paulo Romero, as abelhas. Para mim, as abelhas nativas, quando eu estou lá, eu me desligo do mundo, eu não me preocupo com nada. Uma das grandes importâncias das abelhas nativas seria você inserir essa criação de abelhas nativas, esse contato com as abelhas para as pessoas idosas, para as pessoas que estão aposentadas, seja em qualquer ramo de atividade que elas tinham, você deve ter, que eu ainda não cheguei não, estou velhinho, mas não cheguei lá ainda não, estou na ativa ainda, você tem uma mudança de vida muito grande. Você é um cara que fazia as suas atividades laborais diariamente, de repente você para. Eu acho que um mês, 2 meses deve ser muito bom, porque você deve dizer, estou de férias permanente. Mas com o tempo isso deve pesar muito. Então, se você conseguisse introduzir o manejo, o convívio com as abelhas nativas para essas pessoas, eu acho, pela minha experiência, não de aposentadoria ainda, mas esse tempo de pandemia que eu tenho com as abelhas nativas, que você conseguiria, na velhice, ter uma velhice muito mais centrada, com uma mente muito mais ativa, você tendo contato com essas abelhas. O contato diário, de você acompanhar, você simplesmente pegar a sua cadeira, colocar na frente das caixas e ficar observando o movimento de entra e sai de abelha, ela está chegando carregada de pólen, aí você vê o tempo que está demorando para chegar outra, ou ela está chegando sem pólen, é porque possivelmente ela vem com néctar, e o néctar vem no interior da abelha, ela vem chegando carregada com barro para fazer o gel próprios. Então, só essa observação de entra e sai de abelha, você já fica com a mente totalmente arejada e desligada dos problemas do mundo. Então, eu acho que seria uma parte muito boa para essa questão da terceira idade. Aí falei muito, mas para mim teve esse lado muito positivo, que foi o meu contato muito mais presente com as abelhas. Eu tô rindo aqui, Paulo, porque eu faço exatamente isso. Senta eu e minha esposa e a gente fica olhando entra e sai das abelhas lá. Interessante demais. É muito gostoso isso. E eu comento com os alunos do superior, na disciplina de meliponicultura, exatamente sobre a meliponoterapia, que está começando a ser estudado em algumas faculdades de psicologia. É bem interessante isso. E é exatamente isso que você comentou, que você está passando junto, e que eu sinto também no que eu estou vendo, eu e minha esposa, volte e meia, eu estou com minha filha também. Nós três lá, eu, a esposa e a Biazinha, a gente fica direto olhando isso, e essa meliponoterapia faz uma diferença monstruosa. Então eu estou estressado por conta das aulas online, que tem que organizar, que tem que fazer, que tem tudo isso. Aí eu paro, fico lá 10, 15 minutinhos vendo as abelhas. Fico totalmente renovado. O bem que faz para a cabeça é imenso. Com certeza, Marcelo. Bom falar. Então, acho que o Paulo já mencionou bem aí. Foi para a gente que foi meliponicultor, acho que a gente enfrentou um pouco mais fácil, né? Trouxe um pouco mais de leveza, né? Essa questão de confinamento e tudo, né? E pelos dois lados, né? Tanto do lado emocional, né? Que nem preciso mais falar aqui, a paz que passa as abelhas, você ter o privilégio de ter esses enxames dentro de casa e você poder estar acompanhando eles diariamente, e essa possibilidade de ter mais tempo para fazer isso só deixou a gente tranquilo, né? E por outro lado também, no lado econômico, também houve uma valorização, né, dos produtos das abelhas nesse período, né? As pessoas passaram parece que todo mundo já sabia, mas aí quando o bicho pega, o pessoal procura, né? O pessoal diz, eita, agora eu vou ter que tomar um própolis, tomar um mel. A demanda foi muito grande de mel, de própolis, de tudo, eu não consegui atender. Fui adicionado em alguns grupos de entregas de mel na cidade, de cestas, direto
da agricultura também, né? Teve muita essa mobilização por causa das feiras, né, que deixaram de ter, então muito pessoal da agricultura familiar deixou de ter onde vender, então essas cestas delivery demandaram também muito mel. Eu vendi bastante mel, mas não consegui atender a demanda, né? E isso eu acho que se repetiu com todos os criadores, né? E acho que até também essa questão da própria natureza, né, que a gente viu aí que deu uma acabou, se a gente deixar as coisas quietas, ela volta, né? Então, também ajudou bastante aí, acho que deu uma o pessoal começou a plantar mais, começou a fazer mais coisas nesse sentido. Espero que o pessoal saia também, né? Quando a gente, digamos, normalizar. Espero que fique esse sentimento, né? Esse sentimento da gente olhar mais para dentro de casa, olhar mais para essas questões ambientais, porque a gente está tudo junto aqui, né? Não tem para onde a gente fugir. Se a gente lascar aqui com o meio ambiente, a gente está lascando com nós mesmos, né? Exato, exato. Não tem outro planeta ainda, né? Exato, exato. Gente, já que são 6h30, para a gente finalizar aqui, eu sei que a gente teria muito mais conteúdo, mas só que com vocês deu aí. Atualmente, quanto tempo de gravação, Eduardo? Eduardo? Eu mesmo não acho tenho que nada para dizer mais não, pô. Já acabou os assuntos já. aqui tem 1h30 já. 1h30, certo? Só para a gente finalizar aqui. Não, mas o que eu ia perguntar aqui, eu já acabei perguntando já e nem percebi, já marquei aqui como perguntando. Mas eu queria perguntar a vocês, gente, se vocês têm algo mais a adicionar, já para a gente finalizar aqui, se vocês têm alguma ideia ou algum assunto a mais para a gente adicionar aqui, para a gente acabar finalizando esse nosso bate-papo aqui, que foi algo realmente muito bom, que nos trouxe um amplo conhecimento sobre essa área que a gente tanto gosta, que a gente tanto preza, que é a meliponicultura. Eu queria só deixar dois pontos interessantes aqui. Sim, senhor. É comentado muito, quando a gente fala em agroecologia, em permacultura, agricultura familiar urbana, essa parte toda do pessoal ter o seu jardim, a sua horta e na sacada de apartamento, em toda essa situação, né? E aí eu lembro de um comentário da professora Glória, né? Que bióloga também, e o que aconteceu com ela? Ela plantou tomates no apartamento dela. Só que não tinha abelha para polinizar o tomate dela. O tomateiro cresceu, deu flores lindas e nunca deu um fruto sequer. Da mesma forma, a gente pode falar da recuperação de áreas degradadas. Você vai plantar uma árvore, tudo isso, se você não tiver próximo a elas as abelhas que mantenham a reprodução e assim por diante, toda aquela sequência ecológica que existe para aquela área degradada seja recuperada, sem as abelhas não funciona direito também. Lembrando que as nossas abelhas, elas têm um raio de ação, um raio de voo que elas têm, que em geral, dependendo da espécie, vai de 500 metros até 2 quilômetros, uma situação de tranquilidade para elas. Então, se no meio urbano ou próximo à área degradada você não tiver uma situação dessa, vai acabar que você não conseguirá ter êxito naquilo que você está se propondo. Então, é muito importante ter as abelhas e, pelo menos, 3 espécies diferentes, com tamanhos diferentes, com raios de ação diferentes, porque uma abelha que, por exemplo, vai polinizar um morango, não é uma mesma abelha que vai estar... Uma uruçu, uma tiúba, por exemplo, que é a uruçu cinzenta, ela é muito grandona para estar polinizando morango. Já a mirim faz isso com tranquilidade. Então, existem essas especificidades que devem também sempre serem observadas.
Paulo Renio Sim. gostaria de complementar algo a mais? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que o recado final que eu deixaria, agradecer a todos vocês aí pelo bate-papo, pela troca de experiência, pelo aprendizado de hoje, para mim, muito bom. E dizer assim, as pessoas que não conhecem as abelhas nativas, não tenham contato com elas, ou que leram alguma coisa, ou ouviram falar, mas não sabem nada mais profundamente, que procurem estudar, que procurem ler, procurem assistir alguns vídeos sobre as abelhas nativas, se aprofundar nesse assunto. Claro que a gente sabe, nessa época de tudo pela internet, existe muita informação sem, sem você poder levar a sério. Existem muitos vídeos no YouTube ensinando coisa errada, inclusive sobre abelhas nativas. Existem muitos blogs. Eu mesmo tenho um blog, eu tá meio abandonado, mas tem. Mas existem muitos blogs nesse meio da meliponicultura que ensina coisas que não vão fazer bem à abelha, que não é para o iniciante levar a sério. Então, quem quiser entrar nessa área da meliponicultura, quem quiser criar abelhas nativas, procure estudar, procure ler. Existem bons livros, existem pesquisas muito boas, existem profissionais que vão poder passar experiência e trocar experiência por vocês. E um ponto principal é: entrem em contato com o criador de abelha, conversem com eles, para adquirir espécie. O bom seria você adquirir uma espécie de abelha nativa. De preferência, não. Tem que ser da sua região, de ocorrência natural, para você não ter problema de introduzir uma espécie em outra área que não seria a área natural dela. E a questão é, quando você adquire uma espécie de abelha nativa de um meliponicultor, ele vai lhe dar todo o acompanhamento, a troca de experiência. Uns vão saber muito, outros mais ou menos, mas com certeza o meliponicultor, que não seja só aquele comerciante de abelha, o cara que compra abelha e vende, como você compra um carro e vende uma moto e vende, mas o cara que cria abelha realmente, que multiplica de forma racional, não é aquele cara que tira a abelha da natureza, é o cara que cria, multiplica para vender os produtos das abelhas e os enxames. Essa pessoa vai passar para vocês o máximo de conhecimento que ele tiver, ele vai assessorar e acompanhar vocês durante o tempo que vocês quiserem, porque eu acho que quase todo criador de abelha, pelo menos que eu conheço, os abelhas sem ferrão, gostam de falar sobre o assunto. Eu mesmo não gosto de falar muito, não. Eu falar sobre a abelha, eu fico meio cismado, não gosto de falar muito, não. Mas geralmente as pessoas gostam muito de falar sobre a abelha e às vezes até falam demais, que é o meu caso, mas vão estar passando aquilo que eles acham interessante, aquilo que deu certo para eles, para que vocês não percam esses enxames. Porque eu acho que, não sei se eu falei nessa conversa de hoje, mas eu já falei em outra conversa. Eu comercializo abelhas nativas da minha região, mas eu não vendo para qualquer pessoa. Não vendo, eu não vendo para outras regiões. E se for da minha cidade, eu vou analisar qual é o bairro que você mora, qual é a sua área. Você já teve experiência com abelhas nativas? Você vai saber manejar? Porque se eu perceber que essa pessoa vai, vamos dizer, matar aquele enxame por imperícia, por curiosidade, por ansiedade. Quando a abelha chega, você quer mexer, você quer multiplicar do tempo, você quer abrir, você quer filmar. Se essa pessoa me passar isso daí, eu não vendo. Eu já citei exemplo de pessoas que vieram na minha criação e quiseram comprar e eu não vendi. Eu não vendi. Então, se alguém quiser ter os primeiros contatos com as abelhas nativas, adquirir e faça da forma mais segura possível, que seria através de um criador que seja um cara responsável. Paulo, é que a gente cria um amor tão grande que é um filho nosso, né? Você não vai querer passar. Você despendeu um bom tempo, um cuidado, um amor imenso com aquela colmeia. E se você está passando adiante ela, você quer que ela prospere. Você não quer que ninguém mate aquele fruto daquele trabalho, aquele cuidado todo que você teve. Com certeza, Marcelo. Então, Desse jeito aí. isso acho que responde aquela sua pergunta, viu, Eugênio? O que é ser meliponicultor? É Sim. exatamente esse amor, esse cuidado. É um filho seu ali que você está cuidando. Perfeito, perfeito, gente, perfeito. A gente, após esse bate-papo muito maravilhoso,
Gostaria de encerrar agradecendo aqui a participação de todo mundo. Peraí que Rênio acabou de abrir o microfone. Pode falar, gente, pode falar. Não tem problema. Não, eu acho que a gente já falou tudo, eu só queria agradecer vocês aí, para o pessoal também que estiver acompanhando, que busquem mais aí se informar sobre as abelhas nativas, né? E conhecer, né? Espero que a gente aí volte daqui a pouco, ano que vem, aí a gente consiga voltar com algumas abelhas lá no IF. De toda forma, a gente tem aqui também um apoio aqui no Meriponário. E agradecer aí ao Eduardo e ao Eugênio aí pela essa iniciativa de estar trabalhando órbita com esse assunto que é fantástico. Acho que vocês têm uma oportunidade aí de estar entrando numa linha de pesquisa que é muito promissora, né? Vocês já são referência nessa questão, né? O NEP já tem um trabalho de referência com as nossas abelhas aqui na nossa região. E a tendência é que a gente possa estar aumentando isso cada vez mais, né? E já tem e que a gente possa servir de exemplo aí para que outras pessoas também passem a se interessar mais por esses assuntos e divulguem a importância das nossas abelhas, como é legal você criar, como é legal você estudar, como tem coisa interessante para descobrir, né? Só coisa boa, né? Exato, Valeu aí, exato. galera. Obrigado a todo mundo. Fico até feliz de estar participando desse projeto. Para finalizar, vou apenas contar um pouco. E como eu fui... Na realidade, foi bem aleatório como eu entrei no projeto, né? Teve um período da tarde que eu estava lá na biblioteca e aí o Eduardo falou assim, Eugênio, a gente tem um projeto ali, está precisando de algumas pessoas. A princípio eu não sabia nem do que se tratava. Aí ele falou, não, o projeto é com o Marcelo. Eu fiz, tá bom, vamos lá. E acabei entrando e acabei engajando, e algumas pessoas foram saindo e outras foram entrando. Mas o projeto ainda continua de pé, ainda continua vivo. Fico muito feliz realmente pela preocupação que o Marcelo tem comigo em relação a não só a nota como professor, mas também como pessoa mesmo, como amigo. Aliás, eu sempre digo isso para ele, considero ele como pai. Agradeço também a preocupação aí de Eduardo como amigo, como realmente como irmão. E enfim, essa nossa conversa aqui foi algo muito, muito produtivo, muito, muito maravilhoso mesmo. E agora eu gostaria de passar para o Eduardo para ele dar as palavras finais dele também. Também queria agradecer a colaboração de todos vocês, né? Mesmo exatamente sem fins lucrativas, né? Vocês se colocaram à disposição, cada um de vocês deu tempo para estarem aqui presente, né? Deixando outras atividades de lado, mais importantes, né? Então eu agradeço bastante. Muito obrigado mesmo pela disposição de vocês todos por estarem aqui e contribuindo para esse trabalho, né? Muito obrigado mesmo. Eu só queria agradecer os agradecimentos aí de vocês também, viu? Porque é de coração. Sim, É de coração mesmo o trabalho que a gente faz. Verdade. E aquela coisa que eu sempre repito, realmente, os meus orientados eu adoto como filhos. Por isso que eu volta e meia eu dou até umas pancadas mais fortes também, mas é porque são filhos. E a gente quer o melhor para os filhos e faz parte do educar. Fico até emocionado. Basicamente, também, realmente. Peia nesses caras, Marcelo.